Sejam muito bem-vindos a mais um Independência Química Podcast. A depressão, na verdade, a gente tem que entender a raiz dela, né? Primeiro, o que causa, quais são os motivos principais. Que a pessoa tem uma visão negativa de si, baixa autoestima, visão negativa das pessoas, desconfiança, visão negativa de futuro, desesperança muito grande. E o cérebro do dependente químico, ele reage da mesma forma de alguém que tem uma depressão severa? Que a pessoa tem uma visão negativa de si, baixa autoestima, visão negativa das pessoas, desconfiança, visão negativa de futuro, desesperança muito grande. Quebrando as barreiras da dependência química e codependência, hoje nós estamos aqui com 3 pessoas maravilhosas que acompanham a gente nessa rede de apoio, que é o programa Independência Química. Pedro Gonçalves. Opa, boa noite a todos, que legal poder estar aqui mais uma vez com vocês. Muito obrigado pelo convite, Isaac, Fernando, Rafael Salomão e toda a equipe técnica aí nos bastidores. Muito obrigado. É isso aí, gente. Estou aqui também hoje, mais uma vez. Estou aqui com meu amigo Salomão. Muito contente, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Muito especial estar perto de vocês. E nós começamos o programa hoje, Pedro, para falar de depressão. A gente falar um pouco sobre essa comorbidade que no campo da dependência química ela aparece muito, né? Quando a gente se fala de tratamento, né? Então vamos falar um pouco aí, discorrer um pouco sobre isso, sobre a depressão e sobre outros fatores aí da dependência química. Muito bom, Fernando Caetano, falar sobre esse transtorno. A depressão, na verdade, a gente tem que entender a raiz dela, né? Primeiro, o que causa, quais são os motivos principais. Ela tem as suas raízes geralmente nos medos, que vai gerando traumas na infância, na adolescência, e esses traumas que vão subindo ao longo do tempo, eles vão gerando ansiedade. Essa ansiedade ela vai sendo generalizada, vai subindo para uma depressão e a depressão vai para a ideação suicida. Então existe uma escala que são percursos e eu quero falar um pouco sobre isso. E na dependência química, quando a gente fala de sistema, a depressão em si, quando ela está instalada, é geralmente pós a frustração, né? A pessoa injeta uma expectativa, aí ela gasta toda a sua dopamina no dia anterior com o uso de substância psicoativa, porque ela descarrega, tem uma descarga eletroquímica cerebral muito forte, e no outro dia ela não tem mais esses hormônios que vai produzir no organismo dela uma satisfação de vida. E aí vem a depressão, isso no caso da dependência química. A depressão, ela geralmente está associada ao pós-uso, não durante o uso. Durante o uso, a pessoa está no momento eufórico ali, ainda liberando uma série de hormônios importantes que causa ali o prazer. E pós esse uso dessa substância, a depressão ela vem com muita força. E a depressão é um problema muito grave na nossa sociedade, que a gente está falando hoje aqui de dependência química, de alcoolismo. Mas a depressão ela está associada em todos os sentidos aí da vida do ser humano. Uma pessoa que perde um relacionamento, outro que perde emprego, outro que não consegue se dar bem na vida. A depressão ela vem para todos os seres humanos. Se a gente não falar de saúde mental, infelizmente a gente vai estar negligenciando e muitas pessoas, na verdade, já negligenciou essa doença, que é uma doença seríssima. E chega a ser um transtorno psicológico? Então, porque ela não afeta só o comportamento, sentimentos e emoções, ela afeta também o biológico, porque tem as pessoas que comem demais ou não comem, porque cada caso é um caso. Então, a depressão ela tem vários estágios. Um dos estágios mais graves dela é quando a pessoa vai para o isolamento. Esse isolamento social, aí ela já não consegue mais se alimentar, então o corpo começa a sentir as necessidades dos nutrientes. Então ele já vai sentir ali tremor, tontura. Então fisicamente esse corpo também fica debilitado e automaticamente pode desencadear outros transtornos mentais. Quando não é tratado, a depressão não tratada vai levar à ideação suicida. E é sobre isso que a gente vai decorrer hoje o nosso programa aí falando sobre esses assuntos. E é interessante a pessoa, quando ela é diagnosticada com um quadro depressivo, que ela trate o quanto antes. Porque depois que passar ao longo do tempo, é como se o cérebro ficasse programado com aquela depressão. Ou seja, fica muito mais difícil e complexo de tratar a doença. A gente consegue ver muito esse sintoma da depressão em familiares de dependente químico, né? De alcoolista e dependentes químicos, porque na maioria das vezes a vida do familiar ela gira totalmente em torno da vida de quem está no uso de substância e muitas das vezes ela acaba praticando o autoabandono, né? É que a depressão, na verdade, ela tem várias características associadas. A tristeza, a angústia, o medo, a ansiedade, são vários. Na verdade, são várias situações que são acopladas ao transtorno. Se a gente olhar a depressão como um bichinho,
você vai ver que ela vai ter várias pernas. Todas essas pernas foram criando ao longo dos anos. Então, isso que você acabou de falar é um hábito. Esse hábito da família ou da pessoa que quer cuidar do terceiro, quando ela não tem esse bichinho para cuidar, cria-se mais uma perna. Então, é como se fosse nascendo pernas no bichinho depressão. Essa depressão, ao longo do tempo, se não for tratado como o Rafael Salomão acabou de falar, ela só vai progredir para outras escalas, trazendo consigo novas características de novos transtornos. Então, a depressão ela está associada à dependência química. Não significa que a pessoa tenha dependência química que vai desenvolver depressão. Então, por quê? Cada caso é um caso. Mas sempre a depressão ela está associada a uma dual doença, essas duplicidades de transtornos mentais, que é a duplicidade de transtornos, ela está acarretada geralmente quando uma depressão não foi tratada. Então, ela traz consigo uma série de outras problemáticas que, se não for tratado, só vai aumentando esse bichinho. Esse bichinho chamado depressão vai só crescendo, crescendo, crescendo. E o próximo estágio é a ideação suicida. Entendi. Sobre transtorno psicológico, né? Quando o Fernando falou de familiares e tal. Normalmente, os familiares eles sofrem com a codependência e isso, querendo ou não, causa uma certa depressão. E aí eu queria saber se, no caso da codependência, é um transtorno psicológico ou só é causado por uma pessoa, que nem tô sofrendo, tô tendo essa codependência com uma pessoa, ou também é um transtorno psicológico? É assim, a codependência, ela tem também vários estágios, né? Esse estágio da codependência, a necessidade de querer cuidar do outro, é um transtorno mental quando é generalizado. Quando a pessoa ela já não consegue mais olhar para dentro dela e só quer olhar para o terceiro, que é o filho, o marido ou qualquer outro familiar que ela quer cuidar. Quando tiraram esse cuidado das mãos dela, essa responsabilidade, aí entra a depressão, que ela vai sentir, tipo, eu não tô cumprindo minha missão. E isso, a depressão, ela tá aí nesse movimento. Aí o transtorno, ele tá associado aí com essa dificuldade de aceitação. Ela não tem uma boa autoestima, então ela quer cuidar do outro para se sentir bem. Então ela faz essa transferência. Essa transferência que a pessoa faz, a depressão, ela tá bem nesse movimento. Eu quero cuidar do outro, mas eu não posso, e eu não cuido de mim. E isso vira uma bola de neve, vai virando cada vez mais uma doença gravíssima, o transtorno mental só vai aumentando. Esses transtornos psicológicos, na verdade, se não for tratado e diagnosticado de uma forma bem profissional, aí só vai virando uma bola de neve, vai piorando e vai vindo novos transtornos, e aí a gente sabe qual é o fim. E essa codependência familiar, nós passamos isso aí praticamente diariamente, todos os dias. Os familiares às vezes não querem entender, ou por falta de informação, desinformação, o médico psiquiatra prescrevendo. O cara estudou 10 anos, 15 anos, 20 anos para prescrever uma receita e às vezes os familiares tendem ali a ir contra talvez o proprietário, ou ir contra uma prescrição médica, eles não entendem, talvez não aceitam o trabalho da instituição. E é mais fácil um homem ou uma mulher desenvolver uma depressão? Eu até então não tenho acompanhado nenhum estudo que aponta, né, essa dinâmica, né, entre homens e mulheres, mas a probabilidade para a mulher acaba sendo maior pelo fato de também ter os sentimentos aflorados com uma força um pouco maior na mulher. Então ela acaba desenvolvendo um pouco mais essa fragilidade, que na verdade a gente às vezes quer ficar fazendo comparação que a mulher ela é muito fraca. Isso na verdade ela cai em contradição quando você vê mulheres fortes hoje assumindo responsabilidades que homens não estão conseguindo. A dificuldade, na verdade, ela não está nem só no homem ou na mulher, não existe um nível, né? Mas a gente sempre faz a comparação entre os mais fracos emocionalmente, que ainda não desenvolveu a habilidade de lidar com a gestão da emoção para desenvolver a característica da depressão. A depressão, ela não está só ligada ao uso de drogas, então ela está muito ligada à frustração do ser humano. O ser humano ele tem uma frustração, por exemplo, uma dor muito grande, uma tristeza muito grande, que vai fazer o isolamento. Então ela não quer ter contato com ninguém. E isso ela não está associada só à mulher, ou só ao homem, ou só ao dependente químico. Em todos os casos hoje da sociedade, a gente vê pessoas, hoje, com o avanço da tecnologia, uma velocidade muito alta, a gente vê pessoas em sofrimento com a depressão, que é uma doença aí que está em alta. Com a tríade de Beck, dá pra gente entender um pouco sobre isso, né? Que a pessoa tem uma visão negativa de si, baixa autoestima, visão negativa das pessoas,
desconfiança, visão negativa de futuro, desesperança muito grande. Então, na maioria das vezes, quando a gente entra dentro do centro terapêutico, ou até mesmo fora, em quem está acompanhando todo o processo, a gente consegue perceber que a pessoa ela tá dessa exata maneira, ela está praticando isso. Por quê? Ela pratica o autoabandono na família. Ela deixa de viver muitas das vezes a vida para viver a vida do filho ou do marido que está fazendo o tratamento e esquece tudo, muitas das vezes, né? Quando a gente olha pro eixo 4 que fala da biopsicossocial, aí a gente pode olhar, tem alguma ligação da codependência de eu estar enfrentando, fazendo o enfrentamento da doença junto com o meu familiar e ter o processo obsessivo de querer que ele se recupere a todo custo? Você percebe que então aí já entra outro transtorno. É que a depressão ela traz as características. Eu sempre penso num bichinho com várias perninhas e essa é uma melhor explicação para quem está em casa, para quem está nos assistindo. A depressão é um bichinho que vai aumentando as suas perninhas. É tipo aquela taturana que anda no chão. Ela começa com duas perninhas, com medo, com angústia, com ansiedade. Isso só vai aumentando quando ela não vai tratando. E essa característica ela vai aumentando, são os sintomas e os sinais. Por isso que a gente vê quando a pessoa está depressiva, ela vai tendo uma série de prejuízos na vida. Isso só vai aumentando. No caso da dependência química, como você mesmo acabou de colocar, o dependente químico ele vai jogando a autoestima lá embaixo. Ele não vai acreditando mais nele. Ele acha que está todo mundo perseguindo ele. Tudo isso são características de uma depressão que ele só vai aumentando. E se ele não tiver uma paralisação do uso, alguém que faça o interrompimento desse uso progressivo e a compulsão que está instalada, esse bicho só vai aumentar, que é esse animalzinho chamado depressão. Eu pensando dessa forma, fica mais fácil de compreender. Quando eu consigo fazer a eliminação? Quando eu finalizo, quando eu corto, na verdade, os sintomas. Quais são os sintomas? Vamos olhar aqui para um dos sintomas que é clássico da depressão. Isolamento. Até falei já sobre ele hoje. O isolamento é quando a pessoa está numa tristeza profunda. Tenta imaginar um dia que você ficou muito triste, um dia que você largou de uma namorada, um dia que você perdeu o emprego, que você não queria conversar com ninguém. Esse momento, esse estágio, ele é depressivo. Mas a depressão ela não está no momento, ela está numa progressão. Quando a pessoa ela fica triste com frequência em uma longa escala e não consegue voltar novamente para sua vida. Então ela entrou num nível de tristeza profundo e agora passa dias e dias e dias e ela não consegue voltar ao seu estágio normal. A depressão ela só tá aí, porque sentir tristeza todo mundo sente. Então não é só porque eu fiquei triste que eu tô depressivo. Não, isso é mentira. O isolamento é uma das características quando a pessoa tá triste, não quer comer, não quer conversar com ninguém, não tem mais prazer em socializar, não quer ir mais pro parque, não quer mais se divertir, não quer estar mais com as pessoas. E isso é uma das características, esse isolamento, esse tipo de isolamento. E isso tem característica com a dependência química. Então, para você que está nos assistindo agora, se o seu filho, se o seu parente está em um processo de isolamento, tem características de depressão aí. Mas não significa que ele está deprimido. Não sei se vocês conseguem me entender. Consigo É uma entender. característica muito forte. A depressão ela tem outros critérios para conseguir fechar o diagnóstico. Esse que eu estou dizendo, que é o isolamento, é um deles. Essa Entende? que talvez seja a diferença. É um sintoma, é um estado depressivo, Isso. uma anedonia. Passamos por isso diariamente também dentro da instituição. O indivíduo que está ali, ele se isola e talvez um dos grandes fatores que causa e que impulsiona essa eventual depressão é a incerteza. Hoje, com a velocidade de informação, igual o Fernando mencionou muito bem, uma visão negativa que a pessoa tem dela, desconfiança dos outros, é a pura incerteza, se pararmos para analisar. Hoje a gente vive numa quantidade de velocidade de informações, de temos que fazer aquela coisa de Comparação. Eu uma quero comparar o outro e aí eu sofro com isso. de uma comparação, ou seja, o indivíduo ele adentra ali dentro da instituição, tá ali pré-estabelecido pelos profissionais 180 dias, enfim, e ele não consegue entrar no processo porque ele fica ali com incerteza. Será que são 6 meses? Então ele não consegue, ou aí se mantém com raiva da situação, remorso como colocado por ele nos bastidores antes de iniciar o programa. Então o indivíduo ele não consegue vencer o hoje ali. São tantas incertezas, culpa ali do passado, remorso, mágoas, ressentimentos, traumas, como colocado pelo Pedro, raiva do hoje e a pura incerteza do futuro. Será Na que vai ter verdade, 180 dias?
Na verdade, eu tô tão preocupado em relação a isso, porque a gente tá vendo isso acontecer constantemente. Que as pessoas, ninguém se preparou para isso. Ninguém se preparou, não existe uma preparação para lidar com tamanha problemática que é a dependência química. Porque o indivíduo, muitas das vezes, ele não apresenta uma ferida ou algo assim que você possa identificar, esse menino tá doente. E muitas das vezes, o familiar, ele acredita assim, ó, é uma gripe, ele pensa como se fosse uma gripe. Ó, vou acompanhar aqui e daqui a pouco vai passar, porque uma doença como a gripe vai passar, ou qualquer tipo de doença que você vai ali, toma um dipirona, um remédio, a tendência é passar. Mas quando a gente olha para a dependência química, dentro desse processo, então elas não estão conseguindo suportar o processo que é decidido ali pela equipe multidisciplinar, né? Foi estabelecido um tanto de tempo para que essa pessoa ela possa entrar no processo de recuperação, possa se recuperar, e a família, não sei se vem do lado do acolhido e do lado da família, e junta tudo uma junção de emoção, e muitas das vezes não estão conseguindo suportar o processo. Grava uma coisa que é muito importante eu falar. A dependência química é uma doença multifatorial. Quando você faz essa comparação da gripe, que é muito bem-vinda, que as famílias geralmente faz, Sim. ah, meu filho tá doente, tá com uma gripe, vamos tomar a medicação e vai passar logo essa gripe. Tá No resolvido. caso da dependência de álcool e outras drogas, como é multifatorial, são Crônica. múltiplos fatores, então não é só o biológico que vai tratar. É óbvio que em 2 meses o biológico dele já vai estar tudo tranquilo. Ele já vai estar mais fortinho, ele já vai estar com a barba legal, com o rosto mais corado, ele vai estar, não vai estar mais tão magro, ele vai evoluir biologicamente, fisicamente. Mas e cognitivo? E as emoções? E o social? As relações que foram danificadas pelo uso de drogas? E a questão espiritual? E a família que está com uma doença? Então, como é múltiplos fatores, eu não posso olhar para a dependência química só como uma ferida, como uma gripe, que na verdade nós queremos o tempo todo fazer esse tipo de comparação. Porque nós temos sim uma classificação brasileira, que é a Organização Mundial da Saúde, fala que a dependência química é uma doença incurável, progressiva e fatal. Tudo bem, mas não é uma doença na pele. É uma doença que é multifatorial, que pega uma série de fatores. E não é só um tratamento rápido e momentâneo que a gente vai conseguir ter efetividade. A gente precisa, sim, de uma escala, de um plano terapêutico, de uma equipe multidisciplinar para conseguir ter efetividade e resultado Por satisfatório. conta disso que eu te falo, eu vejo assim que muitos estão com os olhos vendados para o tamanho da problemática. Porque o que a gente mais vem fazendo como centro terapêutico é repetindo ciclos, ciclos que não terminaram. Então, é por conta disso que eu queria trazer à tona aqui hoje, aqui no programa. Eu sei que tem um monte de gente acompanhando no TikTok, para a gente ter uma tomada de consciência e entender que o processo ele é mais importante do que o resultado final. E muitas das vezes não estamos conseguindo entender pelo o tamanho das emoções que é envolvida dentro do processo. Tanto do parte do paciente que precisa resolver, que precisa fazer, que precisa ajudar, e tanta família também que tem a necessidade de estar perto de novo. Então, assim, a codependência ela vem atrapalhando muito os tratamentos de dependência química. Por isso que a gente tem que deixar quem está em casa bem ciente disso, que existe um processo que precisa ter começo, bem e fim. Você tá conseguindo entender, Pedro? Sim, sim. Eu queria só voltar no assunto depressão. Eu sei que esse assunto depressão, ele vai render muito para nós, inclusive aqui no podcast, porque é muito profundo, mas eu fiz uma pergunta para vocês e eu não concluí. Eu perguntei assim: tenta pensar num dia que você esteve muito triste. Vamos olhar a depressão dessa forma. Esse dia que foi muito triste, eu tive uma frustração muito grande e eu não quis conversar com as pessoas. Talvez eu quis ou não quis me alimentar, porque tem pessoas que vai e tem uma compulsão pelo alimento. E aí ele faz uma transferência em busca de um prazer artificial ali no alimento, porque o alimento está liberando alguns hormônios importantes, a pessoa fica feliz e consome muito até desenvolver uma doença que é a obesidade mórbida. Aí ela vai desenvolver uma outra doença, mas ela faz uma compensação, entende? Ela compensa em um lugar. A depressão, eu queria que vocês pensassem, é esse dia que vocês ficaram muito tristes, porque eu também já tive dias muito tristes, mas eu passei por esse dia.
Quem está na depressão não passa por esse dia, ele fica. Ah, ele tá indo trabalhar, mas ele tá deprimido. Mas ele não rompeu, ele tá numa bolha de dor. Ele alimenta essa dor constantemente. E isso é psicológico, não é visível, não é físico, não é uma ferida na pele. Ela é totalmente psicológica. Ela tem cunhos espirituais também, mas ela tá mais ligada ao comportamento, sentimentos, emoções, que é fator psicológico, do que biológico. O biológico vai até eu ter uma reação. Quantas pessoas que você já não viu que se matou, foi para uma ideação suicida e que tava um dia dando risada numa festa e no outro dia a pessoa tava com a corda no pescoço. Aí você faz tipo uma comparação, mas por que ele tava tão feliz, ela tava tão feliz? Porque não é físico os sintomas, ele é muito psicológico. E se a pessoa não sair dessa bolha, não conseguir romper essa dor que ela está vivendo e não ressignificar, ela vai ter sérios prejuízos. Por isso que é tão importante a gente falar num canal aberto como esse, da importância de todos que estiverem sentindo sintomas de dor, depressão, nos procure. A gente não quer mais perder pessoas. Então, você que está nos assistindo, independente de onde você estiver, se você pegar o nosso telefone aqui no rodapé, em algum lugar aqui nesse canal onde você está nos assistindo, entre em contato com a gente, porque a gente está aqui para poder trazer esse tipo de informação. Então, não morra, não vai para uma tentativa de ideação de suicida, porque nós estamos aqui trazendo informações para evitar esse tipo de situação. E é possível que nem eu tenho depressão, só que eu não sei. Quais que são as principais características para uma pessoa que não sabe que tem a depressão? Porque para poder fazer o diagnóstico eu preciso de um profissional, mas eu vou conseguir ver os sinais. Os sinais eu não tô conseguindo encontrar os meus amigos. Eu só quero ficar trancado dentro do quarto. Eu começo só a usar roupas escuras. Eu entro num ambiente escuro, pacato, a minha vida não tem mais sentido, as cores somem. Então eu não quero mais ter contato com cores, com alegria. Eu quero. Aí é esse momento que eu falo, que é a pessoa precisa perceber, os familiares percebem melhor. Quem está do lado de fora. Aí, isolamento. Pensa num quarto escuro, numa caverna escura. Essa caverna escura, ela mesmo que tá na rua andando, você percebe que a pessoa tá numa caverna escura, porque ela tá com o físico dela para baixo, o semblante caído. Você não analisa só o que ela fala, o que ela faz, você analisa o corpo da pessoa. Olha o tipo físico de um dependente químico andando na rua, como ele tá corcunda, como ele tá para baixo, rebentado. Ele não consegue mais ter alegria, não tem brilho no rosto. Aí, e são esses sinais que a pessoa olha, ela consegue ver, tem uma coisa errada comigo. Eu não tô tendo, eu gostava tanto de ir pro futebol, não tô conseguindo mais ir. Eu gostava de pescar, não tô conseguindo ir. Eu gostava, o que que você gostava que você parou em esses, assim, muitas vezes você percebe que não tá conseguindo mais praticar o que você gostava. Aí são sinais. Eu começo a perceber, eu vou pro isolamento, depressão. E assim, existem estudos hoje que comprovam que a dopamina dentro de um cérebro depressivo ou altamente depressivo, ela é muito baixa. Então, ou seja, o indivíduo ele não tem motivação para buscar qualquer Pra coisa, nada, né? para nada. Ela é uma doença caracterizada biológica, psicológica, mas ela reflete em comportamento. Sim. Um comportamento anedônico, de não sentir aquelas coisas que o indivíduo gostava de fazer, simplesmente perderam a Para. graça para ele. Para de fazer. Esses são os sinais, você Esses são entendeu? os Então, sinais. eu gostava de fazer um monte de coisa e parei. Aí Sim. já começa, peraí, eu tenho que colocar um ponto de interrogação na minha cabeça. O que que tá acontecendo? Tem alguma coisa errada. Ou com o meu parente, que eu tô observando ele, ou comigo mesmo. E porque talvez muitas vezes, infelizmente, as pessoas hoje elas brincam muito sério, de uma forma drástica com a dopamina. Prazer, 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 prazer. Todos os dias, todas as horas, todo final de semana tem que estar fazendo alguma coisa. Aí quando não está fazendo, não está sentindo prazer, entra ali num estado de tédio e confunde com uma depressão, uma anedonia. Mas simplesmente a pessoa não está fazendo nada. Ou seja, a maior parte dessas pessoas que entraram num quadro depressivo, elas brincaram com a dopamina delas. Infelizmente, hoje o cérebro delas tem muito pouco dopamina. E por que o dependente químico, alguns, né, alguns dependentes químicos conseguem lidar com a abstinência tranquilamente, enquanto outros entram em depressão, ficam ansiosos? Por que essa característica? É muito boa. Eu acho que o Fernando também vai ter uma boa resposta com isso, porque ele tem acompanhado os casos. Mas lembrando que cada caso é um caso, cada organismo é um organismo e depende da substância que a pessoa estava usando. Quando se fala de abstinência, eu estou em abstinência agora. O Rafael está, o Fernando está, você está. Porque a abstinência é um estado de paralisação de uso de substância.
estamos agora não vivendo a característica da pressão psicológica de ter a necessidade biológica que nos impulsiona, que é a fissura, mais conhecido como craving. Eu não posso, na minha abstinência, alimentar o pensamento, que senão eu entro no sentido de querer o meu corpo pedindo e daqui a pouquinho eu estou usando. O dependente químico, ele tem, na verdade, uma habilidade para lidar. Porque é diferente dos filmes americanos que a gente vê quando a pessoa tá lá passando por uma abstinência, chorando, gritando dentro de um quarto, amarrada numa cama, suando. Por quê? Porque o ópio, que é utilizado geralmente na América, que é as pastas bases da vida, a heroína, que são drogas muito mais violentas fisicamente, a gente logo imagina que a abstinência é aquilo. Uma pessoa gritando num quarto de hospital, amarrado, suando, tendo Tendo vários delírios. pesadelos. Uma Isso. convulsão, né? É o que a gente viu em Hollywood. Isso. Porque a gente cresceu vendo e vindo que o dependente químico é aquele louco, maluco, pirado que tem que ir para um hospício. Você Não entende? é sempre ao extremo, assim. Exatamente. Ela às vezes é Então, silenciosa. a gente até está desconstruindo com essa fala nossa aqui, essa pergunta sua é muito boa, porque a abstinência é o que nós estamos vivendo aqui agora. Eu estou abstêmio do álcool, que é uma droga. Estou em abstinência da droga química, que é a cocaína, o crack, mas não significa que eu não estou tendo o craving, que é a necessidade psicológica, que é a fissura. Isso eu não estou tendo. Porque se vier, eu criei habilidade com a sobriedade para controlar emocionalmente, fazer essa gestão e não recair. Então, o dependente químico, quando ele aprende isso, de lidar com essa pressão, que é da fissura, ele consegue viver em sobriedade. Eu não sei se vocês de casa estão conseguindo compreender. Estar em abstinência é o que nós estamos aqui agora. Estamos longe da substância, mas nós não estamos sofrendo a pressão da fissura, que é uma necessidade biológica, uma necessidade psicológica. Mas se vier hoje, aqui, agora, nesse exato momento, nós conseguimos controlar porque nós criamos habilidade. Essa gestão da emoção que nós fizemos no tempo de sobriedade nos dá habilidade para dizer não para a nossa mente sabotadora, que é do velho homem, entende? Então, um sofre mais, o outro sofre mesmo, porque ele alimenta. Se você hoje pensar, fala para mim uma coisa que você gosta muito de fazer, Isaac. O que você mais gosta de fazer? Uma coisa que você gosta muito. Jogar futebol. Você gosta muito de jogar futebol. E você sabe que hoje você tem que jogar futebol daqui a pouco. Você vai criar um monte de cenário pra gente terminar logo aqui o podcast pra você ir embora pra você jogar futebol. Assim é o dependente químico que alimenta na cabeça dele a possibilidade de recaída. Mas se você falar assim, não, esse momento é mais importante. Isso é gestão da emoção. Inconsciente, totalmente paralisado, bem no obscuro da sua mente. Você falar pra sua mente, não, o futebol não é importante agora, estou no podcast. Você está controlando o quê? Você não está controlando a abstinência, você está controlando a fissura. Isso é a gestão da emoção. Quando eu consigo encontrar a gestão da emoção correta, a gestão daquilo que me faz ir jogar futebol, eu parei. Aí eu controlo a situação. Não é a situação que controla a minha vida. Faz sentido, Rafael? Faz sentido, eu falo de mim, eu consigo identificar hoje de uma forma muito clara. Às vezes eu tô quieto e tipo assim, eu pego e falo, bom, eu tô ansioso. Aí eu vejo que eu não tô passando por nenhuma emoção de raiva, por nenhuma frustração, tá tudo bem, na medida das condições que eu tenho. Aí ocorre de vir ali um eventual pensamento de eu estar passando talvez por uma eventual fissura ali. E tá tudo bem, só que daí eu entendo que é natural. Ontem o Fernando mencionou numa reunião que ele facilitou lá, de 24 meses de SAD. Eu sou um dependente químico hoje, graças a Deus, de sobriedade, então eu sei que pode ser sim, e tá tudo bem. Uma eventual fissura aí, mas aí eu entro no campo das emoções e falo, opa, pera lá, Rafael, você tá vivenciando coisas que você sempre quis, tem habilidade aí, e daqui a pouco vai passar. Mas eu identifico no campo emocional, igual você mencionou. Na verdade, o que eu vejo, assim, que nem vocês estavam falando da questão dessa depressão, o que acontece? Muitas das vezes a pessoa chega na instituição, tudo que vinha ali durante pelo menos 8 semanas ali, a gente tem que entender que pode ser da droga. Uhum. Passou 8 semanas, aí eu acredito que aí, se continuar, tem um diagnóstico aí de depressão. Porque existe várias drogas depressivas, né? A gente tá falando de cocaína, que é uma droga depressiva, Isso. várias drogas depressivas. Então, a gente tem que olhar com muito cuidado. E quando a gente vai falar dessa síndrome de abstinência dentro desse processo aí,
É complicado também, porque muitas das vezes é uma falsa ilusão que o cara tem ali, tá tudo resolvido, só que aquela pessoa, aquela mesma que fala que tá tudo resolvido, sai dali e acaba recaindo. Então, quer dizer, é uma falsa ilusão que tá tudo resolvido. Mas é igual o Pedro mencionou, hoje o campo emocional, como ela é multifatorial, o campo emocional é muito importante. Todos nós, como profissionais da área, trabalhar, estudar muito com afinco sobre esse tema, porque vem ali a frustração e vem o impulso de uma raiva e, infelizmente, essa região aqui, o gerente do meu cérebro, o córtex, é a longo prazo, a longo tempo que ele vai ser ali talvez restabelecido. Então, é um impulso. Então, o campo emocional ele tem que ser cada vez mais trabalhado. Ainda vou responder baseado na minha experiência pessoal. Enquanto estava eu em tratamento, eu percebia que o meu corpo queria uma coisa e minha mente queria outra. Eu vou Sim. dar um exemplo. Eu não queria estudar de jeito nenhum, mas a minha mente falava para mim, dentro da minha cabeça, que era importante eu estudar, que eu precisava estudar. E eu sabia que socialmente eu ia conseguir novos cargos se eu continuasse estudando. Mas a preguiça do velho homem, a procrastinação, de querer fazer depois, empurrar com a barriga e não querer estudar, sempre foi os meus bloqueios. Então aí tem uma guerra. Quando eu abri mão desse ninho confortável de não querer estudar e quis quebrar a minha cara, estudar e lutar, eu estava lutando contra esse equilíbrio emocional. Eu estava lutando, eu sempre lutei na minha sobriedade, sempre lutei contra mim mesmo. Então, a minha mente quer uma coisa, o meu corpo quer uma coisa, eu penso assim, o que vai ser bom para mim ficar em sobriedade. E essa boia, que eu chamo isso de regulador, esse regulador emocional, ele tem que estar muito consciente na minha decisão, porque esse livre-arbítrio foi me dado. Eu posso escolher os prazeres artificiais, eu posso escolher aquilo que vai ser bom para mim no futuro, com a razão, com a lógica, usando os glóbulos frontais, como o Salomão acabou de falar aqui. Mas nós, o tempo todo, estamos buscando quebrar as nossas vontades para poder viver em sobriedade, porque a gente sabe o sabor que tem essa água. Aqui é a droga. A gente sabe o sabor que tem, a gente sabe o gosto que tem, a explosão de dopamina que tem aqui, os prazeres artificiais que tem aqui. E o que eu tenho que fazer? Eu tô vendo esse negócio aqui, não vou usar. É uma luta diária, é uma quebradeira psicológica terrível. Então não é fácil para o dependente químico não tomar essa decisão que ele sabe que é mais viável para ele. Então, quando eu falo do meu exemplo de estudo de recuperação, é o tempo todo lutando contra mim mesmo. Porque a gente tem até uma frase que a gente fala com frequência, que até é frase de clínica de recuperação, que a recuperação é a arte de se contrariar. A arte de se contrariar é você sair desse ninho confortável e lutar contra você mesmo o tempo todo. E o porquê que o dependente químico olha para esse copo d'água, imagina ali talvez alguma substância e ele já reconhece? Porque já está ali no sistema de recompensa. O cérebro, o nosso cérebro, o cérebro do ser humano, ele é feito para trabalhar em prol de recompensas. Inicialmente, quando eu vou tentar formular algum hábito, ele só visualiza punição. Isso. É por isso que eu não consigo, talvez, formalizar um hábito, porque eu tô sendo punido inicialmente. Agora, as coisas que eu já sei qual é o sabor, qual é o gosto, já tá ali no sistema de recompensa, então fica muito mais fácil agir, talvez, no impulso. E o cérebro do dependente químico, ele reage da mesma forma de alguém que tem uma depressão severa, algo desse tipo? É como se fosse. Existem algumas comparações, né, aí. O cérebro do dependente químico é uma velocidade um pouco mais alta, pelo fato de ser multifatorial. Então, a dependência química ela atinge vários fatores. Ela não vem só trazendo a depressão pós-uso da substância, ela traz uma série de outros prejuízos. Então, para ele aliviar esse sofrimento, ele recorre à droga novamente. Então, esse cérebro ele está condicionado, como o Rafael acabou de dizer, é um ciclo, que é um hábito que ele desenvolveu, então ele sente a dor e usa a droga. Aí ele parou de usar droga, ele começa a sentir a dor de novo. Então ele vai pro alívio o tempo todo. Ele busca a substância química para aliviar uma dor psíquica real, que é existente. Aí entra no ciclo vicioso e vai destruindo todas as relações e outros comportamentos e desenvolvendo também novos transtornos. Já o depressivo, ele busca também aliviar esse sofrimento que ele está passando, mas no isolamento. Então ele não quer ter contato com a sociedade, com ninguém, porque qualquer outro contato fora, ele pensa na situação que ele está vivendo de dor e aí ele sente muita dor, então ele quer ficar isolado para não ter contato. E são dois tabus da sociedade muito graves. A dependência química como a depressão de não buscar ajuda. É incrível, é incrível. Eu falo assim por pessoas muito próximas que já até infelizmente tentaram ali
a ação suicida, de você ver quantas pessoas, ícones famosos, assim, sofrendo, e as pessoas nas quais elas não entendem isso, falam, ah, mas ela tem muito dinheiro, ela tem um bom trabalho, e a depressão, ela é astuta, silenciosa, assim como talvez dependência química. E quais são os principais tratamentos para uma pessoa que sofre de depressão? Hoje o principal tratamento é buscar a ajuda de um psiquiatra. Esse é o primeiro passo, porque é ele quem vai fazer o diagnóstico. Pós esse diagnóstico, existem vários caminhos que o psiquiatra ele pode tratar, porque vai depender se ela é uma depressão leve, moderada ou grave. Aí existem os tratamentos medicamentosos, que são os psicotrópicos, que vai paralisar realmente essa ansiedade ou sinais e os sintomas que apresenta. No caso de tratamentos mais severos com internação, é para quando o caso ele já está muito grave. Aí busca-se um tratamento de internação psiquiátrica, porque a pessoa não está só com a depressão, ela já deve ter algum transtorno associado, que é esse dual transtorno. Ele vem junto com outras modalidades e essas patologias secundárias, além da depressão, causa ali também uma série de prejuízos contra a própria vida dela. E se o profissional ele perceber que os sintomas tá indo à morte, colocando a vida dela ou a vida de terceiros em risco, aí ele busca o pedido da internação, mas sempre é o psiquiatra, uma ajuda de psicólogos com inserindo a medicação, fazendo uso do psicotrópico, que é o tratamento medicamentoso, as terapias em si, que é fundamental, rede de apoio, grupos anônimos, espiritualidade, igreja, prática de atividade física, alimentação controlada. Todos os profissionais hoje da saúde que se envolvem e pensando numa equipe multidisciplinar para ofertar um resultado satisfatório é bem-vindo. Então, sempre buscar o quê? Porque para quem está em casa, buscar a ajuda do psiquiatra. Pedro, eu não tenho condições para pagar um médico. Vai no CAPS. Pedro, eu não consigo achar um CAPS aqui agora. Então, procura algum profissional da saúde, vai no postinho de saúde, pede um encaminhamento. Procura a rede de apoio. Procura a rede de apoio. Porque se ela não tem uma rede de apoio, ela não sabe para onde ela vai, entende? E talvez, infelizmente, essas pessoas que já têm uma depressão há múltiplos anos, elas passaram por psiquiatras que, infelizmente, prescreveram, não tiveram ali um acompanhamento. Aí a pessoa simplesmente se desmotivou. Estava estudando muito sobre isso essa semana. É um erro, uma má gestão de acompanhamento. De os profissionais prescreverem e não acompanhar aquela pessoa. Eu acho importantíssima essa questão da psicoeducação, né? Psicoeducação não só de ir pela primeira vez, tomar consciência da doença, porque tomar consciência da doença não resolve o problema. Eu acredito que o acompanhamento dentro desse processo de direcionamento dessa pessoa é o que vai fazer toda a diferença. O Rafael trouxe uma questão aqui que é muito válida a gente falar até para dependência química, tratamentos frustrados. Ah, eu busquei um tratamento específico, não deu resultado, então esse modelo aqui não funciona. Não é que esse modelo aqui não funciona, é que não deu certo, teve alguma coisa errada, que nem o Rafael acabou de falar, o psiquiatra não fez um diagnóstico preciso realmente, não teve efetividade no tratamento, e essa pessoa vai sair falando mal da psiquiatria. Que ele vai falar assim, o cara me encheu de remédio. Eu já ouvi isso quantas vezes. Eu fui lá no Bezerra de Menezes, no Mahatma Gandhi, no hospital psiquiátrico, fiquei dopado e não funcionou nada. Foi traumatizante pra mim. Mas tem outras pessoas que foi pra lá e que ficou bem e que conseguiu sair dessa depressão. É porque cada caso é um caso. Então, infelizmente, as famílias vai muito no achismo, no que houve na rádio peão do dia a dia e acaba falando, não vou buscar esse tratamento, não vou buscar aquele porque tem medo de ir no psiquiatra por uma desinformação, achando que o psiquiatra vai medicar, vai me encher de droga, vai me dar remédio. Então essa falsa informação, que é a desinformação que gera a ignorância, faz com que as pessoas não procurem um profissional bom com efetividade nos resultados. Então fica buscando os tratamentos caseiros. Os tratamentos disso, daquilo e tantas coisas que não têm efetividade, não têm evidência científica. E aí acaba, infelizmente, se frustrando e falando, não, nada funciona. Porque a pessoa que ela tem a depressão ali, infelizmente, eu não sei se é cultural, não sei dizer isso, ela tem uma ideia que infelizmente, talvez pode ser que seja errada. Ela acha que o remédio vai ser a cura. Ela vai num consultório de um psiquiatra e sendo que não tem ali informação que o remédio é como que eu posso dizer? Uma ferramenta muito poderosa, mas ela tem que levantar
o psicológico dela por si só e o comportamental dela por si só também, mas tendo ali o grupo de apoio, como você disse, tendo um terapeuta acompanhando, ou seja, não é uma prescrição, não é uma vez, é uma formação de hábito, né, Pedro É Gonçalves? muito boa essa fala sua. Só vou concluir uma resposta nessa pergunta sua. A depressão e a dependência química, eu volto a afirmar, é multifatorial. Então, como nós o tempo todo queremos olhar para a dependência química, para a depressão, como a gripe você toma um remédio e logo você para. Nós pensamos que a depressão e a dependência química também é assim. Você vai só tomar um remédio e vai ficar bom. Mas não é só isso, existem múltiplos outros fatores que vai contribuir para a recuperação e o tratamento de sucesso. Então não é só tomar medicação, é fazer terapia, é cuidar das habilidades, é ter um bom relacionamento, é refazer, encontrar um emprego, encontrar a rede de apoio. Eu tenho que procurar uma igreja que eu me identifico, uma religião de escolha que eu me dou bem. Eu preciso realmente cuidar da minha família, buscar dinheiro. Existe um monte de fatores e para isso é necessário nós, enquanto profissionais, abrir a nossa mente e não ficar focado numa só filosofia, numa só proposta. Abrir também esse leque para o nosso cliente, para o nosso paciente ou para o nosso residente, para que ele busque também outras alternativas de tratamento, porque não é só a medicação. Um novo ardor para depressão, novos Exatamente. motivos. A gente sabe que a depressão pode levar até um suicídio, né? Isso é uma coisa que a gente vê bastante. E isso pode ocorrer num pós-tratamento que talvez foi um tratamento falho? Eu não chamo de tratamento falho, eu vou chamar de falta de efetividade, diagnóstico preciso, reformulação de técnicas e habilidades que foi colocada para esse paciente, não se enquadrou ao perfil do tratamento, o profissional ele não mergulhou e aí infelizmente acabou acontecendo essa fatalidade. Quando acontece a ideação suicida, é muita dor para a família, para a equipe, para todos envolvidos, para a sociedade. É terrível quando isso acontece. A gente tenta fazer de tudo para que isso não aconteça. E quando acontece, é uma situação muito triste. Mas acontece por quê? Acontece porque a pessoa ela não está conseguindo ter a habilidade de pedir ajuda. A gente fala o tempo todo no programa de recuperação que a importância de pedir ajuda é simplesmente levantar a mão para isso, para essa situação não acontecer. Nós que trabalhamos com clínicas e comunidades terapêuticas há múltiplos anos, a gente já viu vários casos de suicídio pós-internação. A pessoa não consegue, recai e vai a óbito. Mas por que essa pessoa aconteceu isso? Por não pedir ajuda. E essa autossuficiência de que eu consigo, eu posso sozinho, as reservas. Eu vou sair daqui do meu tratamento e vou continuar fumando maconha. Eu vou sair do meu tratamento e vou continuar tomando uma latinha de cerveja. Esse tipo de pensamento que ele vai fletando durante a internação com a possibilidade de beber é a possibilidade de recaída. E a recaída, quando acontece, a frustração é muito grande para ambos os lados, família, sociedade, o próprio indivíduo, e aí a ideação suicida acontece, porque a dor é tamanha ao ponto dele falar, não consigo, eu não aguento, porque eu não elevei a autoestima dele, eu não dei características para ele reconhecer que é uma queda e vamos levantar de novo, vamos buscar ajuda. Quando não busca ajuda, acontece a fatalidade. E essas reservas que o Fernando fala bastante, isso aprendi com ele, ele fala, às vezes o indivíduo de flertar tanto com os pensamentos, o dependente químico, ele recai em pensamento primeiro. O Fernando fala, ele já sai ali de dentro da instituição recaído. Porque ele já planejou. Psico- Esse planejamento que ele faz durante a internação, e é invisível para nós. Não, ainda não existe uma E até máquina, pra né, ele, Fernando? acredito, né? Até para ele. Ele não Mas consegue ver que ele tá por quê? recaído Porque ali em ele pensamento. fica namorando, ele fica fletando com o pensamento, com a proposta. Negociando. Eu Vai acho que levando no ele pra final uma do ano eu vou tomar. autodestruição. Aquele famoso exemplo, no final do ano eu vou tomar uma champanhe. Não dá nada. Ele começa a aceitar essa proposta. A recaída ela começa aí. Quando eu começo a aceitar a proposta de voltar à sujeira, de voltar à cena do crime, eu sei que é errado, mas eu quero ficar fletando porque libera alguns hormônios no meu organismo, é legal pensar. Então, alimentar esse pensamento é a probabilidade da recaída. A Ou já recaída tá começa a aqui. trabalhar, já pensando que, pô, vou receber meu primeiro salário, o que que eu vou fazer? Eu vou tomar uma porque eu mereço. Uhum. Aí tá a recaída. Pedro, nós falamos da depressão. É a questão assim, as conexões. Você acredita que uma pessoa depressiva ela pode deixar uma casa depressiva? Sim, eu vou até usar agora um exemplo que eu vejo com frequência nas famílias, né? Quantas famílias que chega para nós chorando
quebrada, destruída, e falando ele não só usou droga, mas ele destruiu toda a composição familiar. Então, tudo que é gerado, porque assim, uma família é um corpo. Esse corpo, ele tem os membros. Um membro da família, uma vez danificado, se você bater o seu dedinho agora, se eu der uma martelada no seu dedinho, seu corpo inteiro vai sentir. Então, a família sente essa dor junto. Então, ele consegue deixar essa família toda doente. Então, quem precisa de tratamento? O residente, o paciente que precisa fazer a desintoxicação, conscientização, ressocialização, tratamento completo. Mas a família precisa de orientações básicas de prevenção, pelo menos, para ela conseguir entender a dinâmica de quando esse familiar voltar novamente para essa residência, porque senão, infelizmente, a família pode promover a recaída dele inconsciente, se a família não tiver esse entendimento. Eu acho que esse é o maior problema que todos nós enfrentamos. Como profissionais, tratamos ali o indivíduo na dependência química, ele adentra de novo ao lar dele e os familiares, eles não sabem o que fazer, talvez pelo mecanismo de medo, vários padrões ali que... Porque assim, eu penso assim como profissional, o dependente químico, ele tem os padrões dele. Ele tem ali as repetições de comportamento, ou seja, e a problemática da dependência química. Só que quando ele adentra de novo na sociedade, ele entra ali de novo nos laços familiares, e eu consigo perceber que aquele pai, aquela mãe, aquele filho tem um padrão comportamental também, tem um padrão de crenças, tem vários padrões de uma vida, que é muito difícil para os familiares também desconstruir e para ter total entendimento sobre o dependente químico. Então é como se... Pensa numa dor. Você tá com uma dor no seu joelho aqui agora. E essa dor tá agora latente. Ela tá latejando no seu joelho. Eu tô conversando com você aqui. Você tá tentando prestar atenção, mas a sua dor tá sendo tamanha que a atenção tá indo pra dor e você não tá conseguindo prestar atenção. Assim é o familiar que tá com a dependência química instalada na família. Todos vão falar para essa mãe: Dona Maria, a senhora precisa de ajuda, mas ela tá com tanta dor que ela não consegue nem ouvir a gente falar. A gente fala é como se a gente estivesse falando com a parede. Fala, Eu mas por que, acredito que ela Pedro, segue isso? uns padrões, né? O padrão da babá, de cuida do filho, cuida da nora, cuida de todo mundo, esconde os segredos do pai, para a situação não ficar pior ainda dentro de casa. Então, Isso. aquela pessoa, na maioria das vezes, a mãe, ela fica muito mais sobrecarregada dentro do processo, né? Esse exemplo que eu dei do joelho, que eu falei assim, ó, o seu corpo tá aqui agora, mas nós estamos conversando, mas seu joelho tá latente doendo. É uma pessoa no uso de drogas. Você não consegue fazer nada, você não se alimenta bem, você não dorme bem com o joelho doendo. Você tá com uma dor e essa dor ela é real. Então tudo vai ser pela metade, nada tem prazer, nada dá gosto. E é 6 meses de uma internação. Então são 6 meses com uma dor no joelho que você não dorme bem, que você não tem prazer em fazer nada, porque tudo dói. Ela deita, dói, ela vira de um lado, dói. Essa é a Dona Maria que está em casa, em sofrimento com seu filho internado. A gente precisa também olhar para essa mãe com esse olhar que ela está sentindo essa dor, e essa dor ela é real. Então, tudo que a gente tenta falar para ela, a dor ela é tamanha que ela não consegue nem prestar atenção no que a gente está falando. Às vezes não consegue absorver. Quando a dor parar, que a gente começa a mostrar os resultados, mandar fotos, falar, ó, seu filho tá bem, a dor vai diminuindo, aí ela começa a prestar atenção, ela começa a abrir o olho, aí começa a olhar para ela, fala, nossa, olha a minha vida como tá. Aí o tratamento começa a acontecer. Depois dos 3 meses de internação, que a gente começa a mostrar resultado, que ela vem na visita, vê o Joãozinho tá bem, o Joãozinho tá evoluindo, ela vê as fotos dele jogando futebol na comunidade, ela tá avançando, ou seja, a dor vai diminuindo. Aí ela começa a voltar a olhar para a vida dela. Aí ela começa a viver de novo, porque enquanto tiver a dor no joelho, ela não consegue fazer absolutamente nada. Ela pode estar comendo a melhor pizza do planeta. Se o joelho estiver doendo, o Joãozinho tá no uso de drogas ou tá internado, a pizza fica horrível, não fica gostosa. Você falou anteriormente, eu tô pensando até agora aqui, né? Você falou que um estado triste, né? Quando você passa por algum momento, tipo um término de relacionamento, né? Não é um estado depressivo, não é uma depressão em si, é só um momento triste. Mas como que eu consigo diferenciar isso de um estado, um momento triste para algo realmente uma depressão real? Sinais e sintomas, né? A gente chama isso de identificação dos sinais, identificação dos sintomas. É totalmente diferente. Essa tristeza todos os seres humanos vão passar.
E é assim na vida. O ser humano, principalmente o adulto, tá? A vida adulta, pegou 18 anos de idade, se vira que vai vir dores aí na sua vida. E você vai ter que aprender a ter habilidade com essas dores. O cachorro vai te morder, o pneu do carro vai furar, sua esposa vai brigar com você, vai ter separações, o vizinho vai xingar, a polícia vai te enquadrar, vai acontecer um monte de coisas. E vai ter dias ruins e dias bons. Quem é o ser humano que consegue viver feliz? É aquele que tem habilidade para lidar com essas emoções. O campo da emoção ele é tão importante, mas nós não cuidamos disso. A gestão da emoção é muito importante para sair dessa dor, Isaac. Eu sei que ela é real para todos que estão nos assistindo agora, mas eu preciso encontrar a gestão das minhas emoções. Eu preciso buscar equilíbrio emocional, conversar com pessoas boas que me tirem dessa bolha, que me jogue para cima, nem que for para me arrastar. Eu vou lutar porque eu tô na vida adulta e eu sei que essa dor ela é real e eu não vou desvalorizar ela, mas eu vou passar por ela. Senão, infelizmente, eu vou continuar na dor e vai aumentar para depressão. Essa é a diferença. O dependente químico ele tem que ter consciência que por mais que ele ficou ali por múltiplos anos vivenciando prazeres, quando ele adentra numa emoção de alegria, igual o Pedro falou, eu tenho que entender que eu vou adentrar na emoção de alegria, mas ela vai passar. Eu vou entrar ali numa emoção de tristeza e a tendência é passar. Ou seja, ele mencionou o término de um relacionamento. A pessoa vem aqui, tá trabalhando, tá estudando, tá tendo um relacionamento amoroso, terminou o relacionamento, caiu. Se eu não fizer, se eu não tomar nenhuma atitude errada aqui, a tendência natural da vida é que volte. E a emoção, ela passa. Tudo passa, né? Momentos bons passam, assim como momentos ruins também passam, é inevitável. Agora, o quadro depressivo já é muito mais grave. Nenhuma pessoa que tiver no quadro depressivo que primeiro não sair da zona de conforto, ela não vai conseguir sair desse quadro. É a zona de conforto e tomar consciência do que tá acontecendo. Se eu tô ali, eu não tomei consciência do que tá acontecendo, tô trancado dentro de um quarto há semanas, tô com esse comportamento de isolamento e não tomei consciência disso, se alguém que tá acompanhando essa pessoa que tá dessa forma não tomar consciência também, não tem como tirar essa pessoa da depressão. A tendência é piorar, né? Ela tem que ter uma interferência, então, porque não Não, passa. talvez, por exemplo, se eu não tomei consciência, alguém tem que olhar para isso e ter a consciência que essa pessoa ela tá no processo depressivo. E a gente conseguir junto ajudar essa pessoa a trazer o que tá levando ela a essa depressão e psicoeducação, medicação se necessário e ir para cima, para cuidar. Senão entra no autoabandono e cada vez mais Desleixo, degradação. vai entrar no autoabandono, porque assim, quando a gente tava falando aqui de codependência, a gente tem que entender que existe uma atadura emocional aí. Existe essa atadura emocional aí que a família vai vivenciando tudo isso. E ela passa a querer que dê certo tanto que ela vai tentando, então, em cima de tentativas e erro, cada vez mais essa pessoa vai ficando depressiva. Hoje eu conversei com a mãe, né, que ela ligou lá, acabou com a menina do escritório em relação ao INSS, mas o problema não era INSS. O problema é o tamanho do problema que ela tá passando. Que ela tá com um filho internado, o outro preso, então assim, é o tamanho da problemática que ninguém tá conseguindo ajudar aquela pessoa. Então ela ligou no INSS, mas aí eu peguei o telefone e falei, peraí, a questão lá, eu sei que não é o INSS, eu sei que você tá passando. Então muitas das vezes a pessoa só precisa de uma escutativa, precisa de um apoio para que ela possa sair, entendeu? Então é muito complexo. Nós estamos falando aqui de um cenário onde é muito importante a gente ter duas linhas. A linha de tratamento para dependência química e tratar a codependência. Mas aí você vai trazer a codependência, um monte de pesquisadores estão dizendo que a codependência não classifica como doença. E um monte de gente estão trazendo estudo, não, dá para classificar sim, porque tem vários sintomas emocionais. Então, tá assim. Só que a gente sabe que o problema está aí. E o serviço, poucos profissionais estão entendendo que precisa cuidar
dessas duas partes, né, Pedro? Se a gente for falar de história de comunidade terapêutica ou clínica, dentro hoje do programa de recuperação, a família sempre foi tentada, sempre tentamos inserir a família no programa de recuperação, mas nós nunca tivemos grandes efetividades. Em todos os modelos de tratamento que eu conheço, é muito raro você ver uma família participativa buscando tratamento, buscando informações e mergulhando na recuperação junto com o residente. Por quê? Porque é um sentimento tipo, eu não tenho nada a ver com isso, o problema não é meu, foi ele que usou drogas. Então é muito difícil a gente conseguir convencer a família que ela também foi acometida a uma doença e que ela também precisa de um tratamento. Então acaba de alguma forma nós, nesse quesito de família, enxugando gelo, porque a família também não quer participar e não tem como fazer involuntário com a família. Então a gente tem que pegar no pé. Se a gente pega no pé, a família espana e vai para cada vez mais distante, vai buscar outros modelos de tratamento, porque ela tem esse poder. Então a gente acaba tendo também uma grande dificuldade. Mas nós estamos aqui exatamente para esse objetivo, com essa intenção. Eu recebo mensagens de internação, de comunicação todos os dias. E eu recebi uma mensagem hoje que falava assim: eu ia falar sobre o plano de tratamento. E aí a desesperança do outro lado é tão grande, falou, não, nem precisa falar do plano, porque ele já tem 8 internação. Ou seja, ele tem 8 internação, mas como que ainda está um pensamento ainda disfuncional? Como que eu vou internar novamente se eu repetir 8 vezes um padrão de fracasso? Como que eu vou internar novamente? Aqui não é uma crítica, aqui é só para que possa tomar consciência. Como que eu posso repetir novamente um padrão sem ter conhecimento? Sem saber o que vai ofertar? É, esse lugar vai ofertar o quê? Vai trazer o quê? Eu já tentei 8 tentativas. Nesses lugares não deram certo. O que você tem para ofertar que possa dar certo? Entendeu? Então a gente vê que a desesperança ali do outro lado já está muito grande, que muitas das vezes é só um descanso, é só um alívio. E aqui muita pessoa vai julgar essa fala que eu estou falando aqui, mas de fato e a gente precisa tomar consciência que a gente precisa buscar um modelo que vai trabalhar a estrutura de vício. A gente tem que parar de buscar esses modelos que, não, só vou trazer conhecimento, conhecimento, conhecimento. É muito importante para o tratamento. Mas tratamento de dependência química é preciso trabalhar a estrutura de vício. Por quê? Dependência química é sintoma. Dependência emocional é causa. Exato. É o que eu acredito. E o fundo do vício, o hábito, que é a mesma coisa, é igual ele mencionou, o Fernando, é um vazio emocional. E assim, eu queria falar, igual o Fernando falou, muita gente pode falar que não estamos certos. O dependente químico, ele não pode tentar, através, nós estamos falando todo o programa aqui, muito forte sobre a importância dos familiares, da codependência, igual o Pedro trouxe, que muitos familiares tentam tirar ali o corpo fora. Mas assim, Pedro, ou Fernando, Isaac, nós não podemos deixar de falar para o dependente químico que ele tenha inicialmente ali a total responsabilidade, porque quando estamos dentro de uma instituição, numa reunião, num atendimento psicológico, etc., o que eles mais relatam é a saudade da família. É o retorno de volta aos laços familiares, nas suas casas. Então, ou seja, o que eu falo sempre em reunião? O dependente químico, ele sai para a sociedade, ele monta planos de um casamento perfeito, do carro, etc. Não está errado ele sonhar. Só que ele tem que inicialmente fazer comportamentos simples. Porque se o indivíduo saiu da instituição, ele começou a fazer comportamentos simples, a falar sobre os horários, a falar os lugares que ele está indo, a ter o comprometimento inicial ali de coisas simples. Os familiares vão estar observando e ninguém questiona o resultado. Obviamente que os familiares vão mudar. Eles vão ter uma fala melhor, porque não é justo o dependente químico, através da gente estar falando assim, ele querer só terceirizar para os familiares, e também não é só culpa do dependente químico. O dependente químico, ele tem que ter a responsabilidade. Opa, é minha responsabilidade, é minha autorresponsabilidade. Eu vou comprar um carro de US$ 1 milhão? Não. Eu vou efetuar o simples que talvez eu nunca tenha feito, igual o Fernando falou, O que é uma simples repetição funciona, né? uma repetição de padrão de internação, que foi o mesmo do mesmo, infelizmente. Porque sonhou muito alto, desistiu ali no meio do caminho, entregou fácil por causa que talvez não conseguiu efetuar comportamentos simples.
Pedro, a gente postou um vídeo essa semana que trouxe muita repercussão, porque a gente falou da região pré-frontal, né? E a gente falou do processo obsessivo, do pensamento. E seria bom a gente terminar o programa falando sobre isso, porque isso gerou muita polêmica, né? Nesse caso, que muitas pessoas estão passando por isso, né? Por aquele pensamento obsessivo e não consegue mudar, virar a chave, né? E acaba voltando de novo ao uso de substância. Então, eu queria que você falasse um pouco desse pensamento obsessivo e qual que são as ferramentas que você consegue hoje trazer para que essa dinâmica possa ser quebrada. Eu vou voltar a uma frase que eu falei a um podcast anterior, que é um ditado popular. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. O indivíduo só muda o comportamento quando ele consegue observar as características negativas desse comportamento rígido que ele está tendo. Então ele está engessado com um pensamento compulsivo ou com um pensamento de padrão de comportamento que é o hábito que ele que desenvolveu. Para ele conseguir mudar, a própria vida vai quebrar ele. Então, quando eu disse no começo, a água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, a própria vida vai trazer. As ferramentas é continuar insistindo, ofertando amor com respeito e escutativa, tentando dar habilidade para mostrar novas ressignificações de uma nova perspectiva de vida. Quando o indivíduo não consegue ver perspectiva, ele continua na mesma caverna. E essa caverna é o pensamento rígido, que é eu tenho uma filosofia, eu tenho uma proposta, eu não consigo. Mas quando alguém vem com amor, com respeito e mostra, abre o leque para ele, que ele consegue observar uma esperança, e isso eu falo de testemunho. Eu sou um testemunho vivo, o Rafael é um testemunho vivo, você é um testemunho vivo. A pessoa que está lá no pensamento rígido, no sofrimento do uso de substância psicoativa, quando ele olha para nós, ele vê assim, ó, eles conseguiram, eu também vou conseguir. E esse ar de esperança é o amor que a gente oferta dentro do programa de recuperação. É o amor que vai quebrar o coração duro desse indivíduo, esse coração de pedra. Eu acredito sim que o nosso tratamento tem que ter viabilidade de profissionalismo, tem que ter técnicas, habilidades e um campo profissional embasado na ciência, mas se não tiver isso aqui, ó, o amor, o respeito, o toque, esse afeto aqui, ó, nada funciona. Tem que ter, e essa é a melhor técnica hoje que eu encontro para o programa de recuperação. E se a família entender dessa forma, não é carregar um indivíduo no colo. Não é pegar o bebê no colo e falar, vamos carregar você no colo. É simplesmente falar, tamo junto, vamos pra cima, somos iguais e eu tô aqui pra te ajudar. Essa é uma das melhores ferramentas que tem, porque infelizmente o dependente químico sempre foi jogado de lado, foi tirado, a sociedade vira, muda a calçada, vira o rosto, não quer dar atenção, a família também meio que abandona. Se ele chegar na instituição e a gente fizer do mesmo que a sociedade faz, ele nunca vai conseguir desencadear, nunca vai conseguir desbloquear. Mas se ele chegar dentro de um local onde ele é respeitado, ele é amado, ele é escutado, alguém tem uma escutativa, dá uma atenção para ele, consegue dar voz para ele, consegue vomitar todo esse coração duro, esses sapos que ele engoliu na vida, ressignificou, a gente conseguiu ter sucesso na recuperação. O Fernando, no final do programa, ele sempre fala, né, da frase que você deixaria para 8 milhões de pessoas. Só que hoje eu queria virar esse jogo para ele. Nossa Eu senhora, queria que que honra. ele deixasse para 8 milhões de pessoas uma frase aí de impacto, de motivação, ou qualquer frase que você queria deixar para. Primeiro, seja consistente em tudo que você fizer. Tenha consistência. Tenha resiliência em tudo. Mantenha-se sempre disciplinado em tudo. E o melhor de tudo, Paulo fala, se eu tivesse dinheiro, se eu falasse em língua, se eu falasse de qualquer maneira, se eu tivesse uma posição alta na sociedade, se eu tivesse uma família perfeita, se eu não tivesse amor, de nada valeria. Então pratique o amor e, cara, viva, faça que nem assim. Hoje nós chegamos para fazer esse programa, a gente tem que fazer esse programa que nem fosse o último. Viva como se fosse a sua última oportunidade. Viva como se fosse a sua última chance. Esteja perto da família, da sua família, como se fosse o último momento. Esteja perto da sua esposa como fosse a última hora. Esteja dentro de uma espiritualidade, dentro de um contato com Deus como se fosse o último. E tenta viver isso de maneira
sobrenatural, de maneira a qual você possa se conectar de verdade com algo que é muito maior do que nós. E viva cada dia sem perder um segundo, porque a gente estamos falando aqui de história de sucesso, estamos falando da minha, do Pedro, da do Salomão, mas tem muitas coisas que nós recuperamos sim, dinheiro, família, hoje a gente consegue ter isso, consegue ter uma vida digna, mas se tem algo que a gente nunca mais vai conseguir recuperar é o tempo. Então não deixe de viver com intensidade. Não deixe de viver com intensidade. Se você está limpo hoje, se você entrou dentro de um processo de recuperação, viva isso. Porque Paulo, quando ele escreve uma carta a Timóteo, ele fala de uma saudade. Ele fala que ele não veja a hora de chegar perto de Timóteo e poder abraçar e matar essa saudade. Tem muita saudade que a gente pode matar, que é possível. Eu mesmo posso chegar em casa agora, abraçar meu filho José, abraçar meu filho Rian, o Eric, o Davi. Eu posso fazer isso, mas tem saudade que não tem como mais. Tem saudade que as pessoas já foram embora e muitas das vezes, Isaac, muitas das vezes, Pedro, muitas vezes, Salomão, a gente, por conta de discussões, por conta de algo que foi falado, por conta de algo que foi vivenciado, por conta de situações que não nos agradaram, a gente deixa de falar com pessoas que são totalmente importantes pra gente e acaba perdendo a oportunidade de dar o último abraço, de estar perto dessa pessoa. Então o que fica pra mim, viva como se não estivesse o amanhã. Viva de maneira excelente, viva cada minuto de maneira que você possa sentir o amor das pessoas e você possa transmitir o amor para essas pessoas também. É isso aí. É isso aí. Muito bom. Glória a Deus por isso. Queria Glória dar a a Deus. oportunidade pro Pedro também falar do livro dele aí, ó. Tá ali, ó, de cantinho, nem mostrou Esse é o ali. momento, é um momento muito importante para nós. Nós estamos hoje aqui meio que fazendo um anúncio, né, do livro. Vou até abrir esse daqui que eu vou. Que honra, escrever, como o Salomão né? fala. Eu já ia falar, você leu meu física quântica. Eu vou do lado do escrever Pedro, olha que mesa pesada. Esse livro aqui, pessoal, para nós é um momento de muita alegria poder estar abrindo esse livro aqui. Esse livro, há 19 anos atrás, eu recebi uma profecia, eu recebi uma palavra que um dia eu escreveria um livro e que eu ia ter uma biografia. Essa não é uma biografia, mas faz parte da minha vida, porque os ensinamentos que aqui estão, eles fazem parte da minha vida, porque eu coloquei aqui tudo que deu bom pra mim na fala. Tem muitas pessoas que falam assim, Pedro, você fala bem em público, você fala bem. E esse livro foi exatamente com essa intenção. Eu coloquei dentro dele tudo que deu bom pra mim. Eu vou ler só alguns tópicos aqui, só pra vocês entenderem. Dois. Ó, aqui fala assim, ó, superando o medo de falar em público. Isso é um dos tópicos que tá aqui dentro. O poder da linguagem corporal, as técnicas, respire fundo, técnicas de memorização, lidando com o público, estratégia de network. Na verdade, tem oito tópicos, são 8 capítulos o livro. Para o pessoal que está em casa, esse aqui é o primeiro. Rapidinho. Esse é o primeiro, dá para ler rápido. É um livro pequeno, não é um livro muito grande, mas é tudo que eu aprendi que deu bom para mim. A habilidade de escuta, comunicação eficaz, como você segurar bem no microfone, como você respirar, como falar com o público, como olhar para a população. Então, tudo isso está aqui nesse livro, Códigos para Falar em Público, Pedro Gonçalves. Para mim é uma honra poder estar apresentando esse livro hoje aqui para vocês, de primeira mão, para você poder adquirir ele. Daqui a pouquinho a gente vai postar aí nas redes sociais como você faz para adquirir ele ou online, que é o livro em PDF, ou físico, que a gente pode mandar para o Brasil inteiro. Muito bacana, muito obrigado por esse momento. Então, se eu quiser ficar parecido com o Pedro, é só eu ler esse livro aí que eu consigo. É só ler esse livro, Pronto. exatamente. Você vai conseguir ter habilidade para falar bem. Vai ter as técnicas de falar bem, pode não ser idêntico, né, Pedro? Exato. Então, para quem quer terapeuta, para quem que quer romper as barreiras, tá aí. Livro do Pedro Gonçalves, Códigos para Falar em Público. Muito Não obrigado. temas. Legal, muito obrigado, pessoal. Estamos chegando ao fim de mais um Independência Química Podcast, deixando aí para todos aí, traga sugestão do que vocês querem ouvir, o que vocês querem que a gente traga, para que a gente possa ajudar vocês nessa rede de apoio diário. Vai lá nas nossas redes sociais, lá, fala pra gente.
Se estiver precisando de ajuda, como o Pedro falou, né? Essa rede de apoio, ela é um suporte para todos. Nós estamos à disposição para ajudar todos que estão passando por qualquer tipo de problema. Não é só para internação, não. É pessoas que estão passando por qualquer situação, que precisa de ajuda. Eu preciso continuar em recuperação. Estou me sentindo que não estou conseguindo. Procura a gente. Procura a gente vamos direcionar para um caminho de recuperação, né, não, Isaac? Isso aí. Lembrando que esse programa aqui só foi possível graças ao Centro Terapêutico Luiz Caetano. Ele que fez tudo isso aqui acontecer aqui. Graças ao Centro Terapêutico, a gente conseguiu estar batendo esse papo aqui com o Pedro, com o Salomão, com o Fernando. Então, muito obrigado aí pelo apoio e mais uma vez aqui foi um programa excelente. E se eu precisar também, Pedro, de ter um entendimento, quero trabalhar na área, aonde eu vou? Exatamente, vai para a FENAPAD. Para você que é profissional, que está aí nos assistindo, aonde você estiver, de qualquer lugar do Brasil, você pode fazer os nossos cursos online ou vir na cidade de São José do Rio Preto para fazer o curso presencial, curso para terapeutas, coordenadores, monitor, diretor de instituição. Então é só você procurar nas nossas redes sociais, FENAPAD, @FENAPAD. É a Federação Nacional dos Profissionais que trata alcoolismo e outras drogas. Então, para você que é profissional, vem para a federação, vem estudar com a gente. Esse final de semana não tem FENAPAD? Exatamente. Agora, sexta e sábado tem curso. Então, para você que está nos assistindo ao vivo aí, sexta e sábado tem curso. Só procurar a gente nas redes sociais. Curso de capacitação para consultor terapeuta com abordagem na dependência química. É isso aí. Então é isso, né? Acho que finalizamos aqui. É isso, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.